Pois é, o código é extremamente importante para o nosso dia a dia. Agora aqui não dá. O que, senhor? Obviamente, as dúvidas, né? Perguntas. Deixa eu ver a questão, né? Para fazer. O CDC, desculpa, é a 7ª. Não, é a 8ª. A frente, ela é bem valiosa e vai ajudar você bastante. Mas eu já não esqueci não, mas é melhor. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Direito ao Ponto. Hoje vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. Você o conhece? Você sabe discernir quando o direito que consta no Código de Defesa do Consumidor lhe cabe? Você sabe quando utilizá-lo no seu dia a dia? Para a gente entender a importância desse código para nós hoje, é importante a gente voltar um pouco atrás. Antigamente, se você fosse comprar um produto e esse produto viesse com defeito, você ficaria à disposição, à mercê da boa vontade do comerciante ou do vendedor para trocar. Não existia nenhuma lei que amparasse o teu direito de troca, de devolução, o direito do arrependimento, que hoje já existe, vamos falar logo mais sobre isso. Um produto vinha, antigamente, sem o prazo de validade no rótulo. Produtos vinham sem manuais de instrução. Por aí a gente tira a importância desse código hoje. E para falar um pouco mais sobre ele e tirar nossas dúvidas, o Direito ao Ponto convidou o Dr. Rodrigo Chueco, que atua nas áreas do direito civil, penal e do consumidor. Boa noite, Dr. Chueco. É um prazer recebê-lo aqui e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Celane. Boa noite. Com toda certeza, é uma alegria para mim estar aqui participando deste programa e poder compartilhar com todos vocês um pouco do conhecimento acerca do direito do consumidor. Pois é, doutor. A gente precisa entender, né, do que trata realmente a finalidade do código. O nome é muito claro, já diz, Código de Defesa do Consumidor. Que outras finalidades esse código tem? Você pode explicar para a gente? Sim, vamos lá. O artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz a destinação desse código, que visa basicamente a proteção do consumidor frente às relações de consumo. Então, esse é o ponto principal da lei, proteger o consumidor frente às relações. Até porque, no decorrer, vamos falar sobre isso, a empresa, fornecedor, ele tem muito mais recursos do que o consumidor, e que o torna, nessa condição, vulnerável. Então, acaba dificultando, muitas vezes, a relação entre aquele que tem muito com aquele que tem pouco. Então, basicamente, visa essa proteção. É justamente aquela relação de hipossuficiência que a gente fala, né, do consumidor frente ao fornecedor. Explica um pouco melhor para a gente o que é a hipossuficiência do consumidor. Pronto. A hipossuficiência, ela se relaciona, muitas vezes, à questão econômica, como também à questão de conhecimento. Uma situação hipotética. Vamos imaginar que um consumidor, ao fazer uma reclamação por uma má prestação de serviço de uma empresa de telefonia, onde a gravação é feita pela empresa e o consumidor não dispõe dessa gravação, veja que frente a essa situação, o consumidor não tem a possibilidade dele próprio produzir a prova para uma eventual comprovação de uma falha na prestação de serviço. Mas a empresa, ela tem todo o recurso de gravação, de armazenamento desses dados. Então veja que nessa situação há a vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual, em uma eventual ação, pode-se garantir ao consumidor o direito da inversão do ônus da prova.
Ou seja, se o consumidor teria o ônus de provar aquele fato, ele pode pedir a inversão a fim de que aquele que tem maior condição de produzir aquela prova apresente em um eventual processo ou em eventual reclamação que o consumidor venha a fazer. Que nesse caso que o senhor exemplifica, seria as gravações telefônicas, né, que provariam, por exemplo, que o consumidor tem a razão, ou seja, que o direito do consumidor foi violado. É isso mesmo? Correto, exatamente. Falando em consumidor, né, fornecedor, relação do consumo, se faz necessário a gente entender, né, de acordo com a lei, o que é consumidor, o que é fornecedor e o que é também relação de consumo. A gente precisa entender isso para saber, por exemplo, quando esse direito que consta no CDC me cabe a mim. Explica para a gente, doutor, o que é consumidor, fornecedor, relação de consumo, enfim. Okay. Esclarece aí para a gente. Bem, o Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos 2º e 3º, traz a previsão legal do conceito de consumidor. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então veja que nessa situação o consumidor é aquele que vai lá, compra um produto e utiliza como destinatário final, ou ele utiliza-se de um serviço também na condição de destinatário final. Veja que aquele produto ou aquele serviço sai da cadeia de consumo. Então ele se enquadra perfeitamente no conceito previsto lá no artigo 2º. No que diz respeito ao artigo 3º, que traz o conceito de fornecedor, vocês podem acompanhar aí na tela, que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Nesse ponto aqui é importante esclarecer que esses entes despersonalizados, por exemplo, pode se aplicar ao camelô, aquela pessoa que trabalha de forma informal. Então veja que eles que exercem atividade de comercialização de produto, eles respondem também nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então todos esses que a gente já tratou, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços, se enquadram dentro do conceito de fornecedor e, portanto, estariam enquadrados dentro da Lei 8.078 de 90, que justamente visa a proteção do consumidor. Então, o fornecedor deve seguir as regras que estão previstas nesta lei, assim como o consumidor também. Ok? Então, o consumidor ele tem direitos, mas também tem deveres, não é? Com certeza. E a gente precisa também compreender o que é essa relação de consumo. Nem sempre, não necessariamente, vamos dizer assim, automaticamente compra e venda pode se dar numa relação de pode ter aí uma relação de consumo. Por exemplo, se o objeto de compra e venda foi lícito, então não se caracteriza uma relação de consumo. Eu preciso compreender, de acordo com a lei, o que é essa relação. O senhor pode falar para a gente, doutor? Sim. A relação de consumo, ela ocorre quando há uma prestação de serviço ou uma venda de produtos que ocorrem de forma corriqueira. Então, aquela pessoa que está tentando vender um bem de sua casa, por exemplo, não quero mais esse sofá da minha residência, e eu vou vender, veja que nessa relação, eu vendendo o sofá da minha casa para outra pessoa, não se aplica o CDC. Por quê? Porque eu não estou comercializando constantemente, rotineiramente, aquele tipo de produto. Então, a relação de consumo ela ocorre nessas hipóteses, em que você tem um fornecedor de produto ou serviço que tem aquilo como sua atividade financeira, né, de empresa ou de prestação de serviço. Então, sempre que tiver isso, haverá a relação de consumo. E sempre que o consumidor tiver a intenção de retirar aquele produto ou serviço de circulação, a fim de que ele seja o destinatário final. Mesmo que essa relação ela se estabeleça com um fornecedor que é informal, por exemplo, um despersonalizado, como tem na lei, né? Um camelô se caracteriza também uma relação de consumo de acordo com o CDC. Sim, sim. Até porque ele comercializa produtos de forma corriqueira. Há uma relação ali de consumo. Ainda que ele não esteja regularizado para fins de empresa com o CNPJ aberto, ele está pondo em circulação um serviço ou um produto. E nesses moldes ele se enquadra perfeitamente nos termos da lei. A produção do direito ao ponto conseguiu
algumas reclamações inusitadas, ou seja, algumas situações em que o consumidor ele não tem o direito que ele acha que tem. E aí nós vamos pôr na tela as reclamações para que vocês possam ler com a gente e depois a gente vai ver de outros casos em que, de fato, o CDC se aplica. Vamos conferir. Torcedor inconformado com a desclassificação do Vasco, derrotado pelo time de Curitiba, enviou uma mensagem ao atendimento online do PROCON reclamando da Confederação Brasileira de Futebol. O queixoso ficou indignado porque, segundo ele, o juiz deixou de marcar um pênalti. Ele solicitou que o jogo fosse cancelado, que o Vasco ganhasse os pontos e não fosse rebaixado para a segunda divisão. O torcedor alegou que a situação lhe causou sofrimento e dor. Olha aí, nesse caso, o queixoso, né, o consumidor, não tem esse direito solicitado, não é isso, doutor? Não tem porque se pegarmos o que falamos agora há pouco, né, que é o conceito de consumidor e fornecedor de serviço ou produto, a gente vê claramente que não há um enquadramento legal. Nessa condição, o do torcedor, ele não é consumidor. Consumidor é aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Não há qualquer relação de consumo. Então, nesse caso específico, não há que se falar em relação de consumo. Dizem que o amor é cego, né? E a gente está vendo ali que realmente é, né? Um apaixonado pelo time, né? Estava aí querendo reverter a situação de derrota do time do coração. Mas tem outros casos também, em circunstâncias diferentes, e eu vou pedir para a produção pôr na tela para vocês acompanharem. Estudante busca o PROCON para requerer valores que pagou ao adquirir um trabalho de monografia plagiada, pois foi reprovado pelos professores que identificaram o plágio. O outro caso, o apostador entrou em contato com o PROCON para reclamar que joga semanalmente na Mega Sena há 20 anos e nunca ganhou, nunca ganha. Um consumidor foi ao PROCON porque se inscreveu em um curso para se tornar hacker. Pagou pelo curso, pela formação, mas era uma fraude. E aí se encaixa justamente naquilo que a gente comentou anteriormente, né, doutor, que quando há um produto de origem ilícita, né, ou uma prestação de serviço que fere, né, a lei, de forma alguma pode se considerar também uma relação de consumo. Exato. Porque a lei, ela visa a proteção do consumidor no que diz respeito à aquisição de produtos ou serviços lícitos, né? Então, diante de um cenário desse, de alguém que paga para alguém fazer uma monografia, sendo que a obrigação era dela de fazer, e depois vai reclamar, veja, não há qualquer relação que se sustente no amparo da lei, que seria o Código de Defesa do Consumidor. E a gente trouxe esses casos para a gente justamente, né, filtrar, conseguir entender o que é uma relação de consumo na prática. Mas aí a gente tem também alguns casos, né, em que de fato se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que é justamente um caso que diz respeito a uma empresa de telefonia. Mas antes eu vou pedir para a produção mostrar para a gente o ranking dos campeões de reclamação no PROCON. Sempre, né, eles já estão no ranking liderando primeiro, segundo, terceiro lugar há bastante tempo, doutor. São as empresas de telefonia, as instituições financeiras e os planos de saúde, né? Infelizmente, a gente não deseja, mas é a realidade. E aí a gente vai ver, inclusive, já dados atuais de 2022, onde consta, inclusive, o número de reclamações sobre essas empresas, né, dessas empresas. Olha aí, em primeiro lugar, Oi Fixo, celular, 11.835 reclamações. Depois, em seguida, vem a Vivo, também telefonia, 8.843 reclamações. A Claro, em terceiro lugar, 7.913. Em quarto, o Bradesco, né, uma instituição financeira, 6.510. Na verdade, são 20, né, que foram selecionados pelo site PROCON Online, mas a gente trouxe aqui os 4 primeiros. E aí a gente vai para o primeiro caso, que é justamente sobre uma empresa de telefonia, onde o cliente teve o seu direito violado. E aí o doutor vai analisar para a gente, né, onde o CDC é violado.
Recebi uma proposta da operadora que sou cliente, oferecendo condições melhores para internet e ligações. Disse que aceitaria se o contrato fosse enviado para eu assinar, pois já tive problemas com ofertas por telefone, então queria as condições ofertadas por escrito. O contrato foi enviado e nós assinamos. Passado algum tempo, verifiquei que uma das condições ofertadas, que era a isenção da linha dependente, estava sendo cobrada a utilização. Entrei em contato e a empresa disse que não reconhecia o contrato que assinou comigo e suspendeu as 2 linhas por 7 dias consecutivos. Parece piada, né? Imagina. Assinar um contrato com o cliente e aí não cumpre, né, uma das cláusulas. Quando o cliente vai tentar resolver administrativamente, a empresa diz que não reconhece o contrato. Inclusive, essa pessoa que não quis se identificar, ela procurou o PROCON, entrou em contato com a Anatel, nada resolveu e aí teve que ajuizar uma ação contra essa empresa de telefonia. Doutor, esse caso aí, qual é a violação? Olha, veja só. Primeiro, há uma quebra de contrato, né? Pelo que foi relatado pela consumidora, foi feito um contrato da qual a empresa posteriormente não o reconhece e descumpre as condições inicialmente acordadas. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor é claro em dizer que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da propaganda ou da oferta ofertada, né? Apresentada. Então, veja que nessas condições, o consumidor poderia, né, ingressar com ação judicial a fim de que fosse garantido o seu direito. Além do mais, é possível verificar que no finalzinho da reclamação, a consumidora relata a questão de que ficou por 7 dias com a linha dela impossibilitada, né, de utilização. Isso demonstra, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma falha na prestação de serviço. E a empresa responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo, ou seja, de intenção de causar dano ao consumidor, ou de culpa, né? Seja ela uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia por parte da empresa. Então, a responsabilidade nesse caso é objetiva e o consumidor tem o direito de ter a reparação desses danos que foram causados, né? Muito provavelmente um dano moral, até porque isso gera, de fato, um abalo psíquico, né? Uma violação direta à imagem, à honra, à dignidade da pessoa humana, né? A pessoa se sente indigna diante de um cenário desse. Impossibilitado de usar a linha telefônica que ele paga, né, religiosamente. Então, realmente foi uma falha grave da empresa. Doutor, explica para a gente o que é que caracteriza o dano moral? Nesse caso, cabe um dano moral, provavelmente. Então, como a gente pode identificar? Dizer assim, eu tenho meu direito violado, de acordo com o CDC, e eu vou ajuizar uma ação, porque eu já tentei resolver administrativamente, vou requerer, solicitar um dano moral. O que é que caracteriza? Pronto, o dano moral, ele se caracteriza pela violação de um direito da personalidade. É diferente do dano material. O dano material é aquilo que você perde financeiramente. Então, é um valor que você fez um investimento e aquele valor você perdeu. Você comprou um produto e o produto não funciona mais. E você quer aquela reparação pelo dinheiro que você gastou. Isso é dano material. O dano moral, ele está intrinsecamente ligado à personalidade. É a sua imagem, é a sua honra, é a sua dignidade, é aquele abalo psíquico que você sofre, aquela sensação de impotência diante de uma situação causada por terceiro. Então, dano moral seria isso, é algo imaterial. É muito mais aquilo que você sente do que aquilo que você pode pegar. É basicamente isso. A humilhação, o constrangimento também se caracteriza, não é isso, doutor? Exato. E aí a gente vai analisar um outro caso também. Esse caso ele se refere a uma instituição financeira que violou o direito de seu cliente. Eu vou pedir a produção para pôr na tela, por favor. Tive minha conta corrente bloqueada pelo banco de repente. Não tinha dívidas, não tinha empréstimos. Quando fui ao gerente saber o que estava acontecendo, ele me informou que o motivo do bloqueio era desinteresse comercial. Não entendi, pois era uma conta física e nunca realizei qualquer tipo de comércio. Tinha um saldo de R$ 1.900 no momento do bloqueio. Não conseguia movimentar a conta e só consegui pagar o cartão de crédito com esse valor porque era do mesmo banco. Após várias tentativas frustradas de tentar desbloquear minha conta ou de ao menos sacar
os R$ 1.100 que ficou após o pagamento do cartão, recebi uma carta informando que minha conta seria cancelada. Que caso, hein? E aí, doutor? Mais um caso de falha na prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor é claro em garantir ao consumidor o direito à informação. Veja que nesse cenário não houve qualquer orientação por parte da instituição financeira ao consumidor sobre, por exemplo, a não utilização da conta e as suas consequências, até porque o consumidor diz que não sabia o motivo, né? Ele não foi informado previamente que sua conta seria bloqueada. Então, trata-se, na verdade, de uma falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, e diante desse cenário em que ele ficou impossibilitado de movimentar, ele pode também pleitear na via judicial uma reparação para ter o seu dinheiro de volta, bem como uma reparação moral, né, pelo constrangimento, né, pela humilhação, pela sensação de impotência, pelo desvio produtivo do consumidor, de perder muito tempo que ele poderia estar utilizando para fazer outras coisas e estar lá tentando resolver aquele problema que foi causado pelaquela empresa. Então veja que diante desse cenário há uma relação de consumo e que ela pode ser sim reclamada pela via judicial, assim como os outros órgãos de defesa do consumidor. E aí, a gente analisando esses dois últimos casos, a gente compara com as reclamações, vamos dizer assim, inusitadas que a gente viu no início, né? Para a gente ver justamente aí a diferença, né, do que é uma relação de consumo para uma outra relação, quando na verdade o consumidor acha que tem algum direito e não tem. Daí a importância da gente conhecer o nosso direito, né? Conhecer o Código de Defesa do Consumidor. A gente vai ver agora as 10 mais reclamações feitas aos planos de saúde, que lidera em terceiro lugar o ranking, né, de reclamações no PROCON. E aí a gente pode ver, por exemplo, a primeira, limitação de prazo de internação. Imagine a pessoa se internar e o plano de saúde determinar, né? Não é o médico que determina o tempo que você vai ficar internado, é o plano de saúde. É muito bizarro até. Exclusão de cobertura de prótese, suspensão de atendimento por atraso de pagamento de parcela, exigência de novas carências pela mora do consumidor, restrição ao custeio de procedimento de transplante, vedação de utilização de material importado, reajuste por mudança de faixa etária, que acontece todos os anos, claro, faixa etária, mudança de idade, mas por vezes são abusivos, reajuste unilateral de índice de preços pelo fornecedor, rescisão unilateral do contrato, exclusão de tratamento de doenças infecto-contagiosas. Infelizmente, mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, a violação de direitos ela ainda permanece, ainda é alta, né, doutor? Exato. É até importante deixar registrado que há um dever das empresas e dos fornecedores de serviço ter à disposição no estabelecimento um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que justamente facilite ao consumidor, porque é uma lei, inclusive, simples e fácil de compreensão, que o consumidor possa mostrar, olha, você está violando o Código de Defesa do Consumidor no artigo tal. Então é muito importante que o consumidor conheça os seus direitos e que ele possa exercer nos momentos em que se vê com esse direito violado. Pronto, Celane, no que diz respeito aos planos de saúde e essas reclamações que foram colocadas aqui, é preciso observar, no caso concreto, né, as suas circunstâncias, porque nem sempre a reclamação feita pelo consumidor quer dizer que ele realmente tem aquele direito. Muitas vezes, a questão da mudança ali de faixa etária, né, o reajuste que o plano faz por faixa etária, pode ocorrer uma irregularidade, como também não, até porque é lícito a cobrança por faixa etária, mas pode ser que o percentual utilizado seja maior do que aquele previsto no contrato. Então é importante que o consumidor tenha acesso ao contrato, saiba as condições, né, os direitos e os deveres que estão ali dentro do contrato, a fim de que, havendo uma irregularidade, possa se buscar a solução dessa situação. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. No próximo bloco, o doutor Chueco vai responder as principais dúvidas dos consumidores. Você não pode ficar de fora. Curte, compartilha, comenta, deixa a tua dúvida, a sugestão que você quer para o próximo programa e se inscreve no canal.
Estamos de volta e agora o doutor Chueco vai responder para a gente algumas perguntinhas, né? E tirar as nossas dúvidas de coisas muito comuns que acontecem no dia a dia, mas que a gente por vezes se passa e também não estamos com o código na mão, embora hoje a gente pode conseguir acessar pelo celular, mas a gente por vezes nem lembra. Então aqui ele vai facilitar a nossa vida e vai já esclarecer algumas dúvidas. Eu vou pedir a produção para pôr na tela para vocês visualizarem. A primeira, estabelecimentos podem cobrar valores diferentes para cartão de crédito e dinheiro, doutor? Sim, pode. Em 2017, foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer uma lei que garante essa possibilidade. Antes de 2017 era considerada uma prática abusiva, mas com a criação da lei é possível, desde que haja a informação ao consumidor. Então tem que estar de forma clara: produto tal a crédito, produto valor tal de forma à vista. Então o que não pode ocorrer, por exemplo, é você chegar no estabelecimento, pegar o produto e ver lá o preço. Ah, esse produto aqui custa R$ 50. Quando você chega no balcão, que a pessoa pergunta, você vai pagar no dinheiro, no débito ou no crédito? Aí você fala, no crédito. Aí o vendedor diz, então a gente vai cobrar R$ 60. Então veja que nessa situação você está sendo pego de surpresa. Então essa é considerada uma prática ilícita. Aí você pode levar pelo preço dos 50 nessa condição. Agora, se tiver o aviso lá, no crédito tanto, no dinheiro outro valor, é válido. Então, isso quer dizer que os valores devem estar constando na etiqueta do produto. Valor de à vista, se eu comprar à vista no débito e tiver algum acréscimo, tem que estar lá na etiqueta. Se eu comprar no crédito, direto para a fatura, porque tem essas variações. Ou se eu comprar no crédito para dividir, então, e tiver alguma alteração, esses valores todos variados, de acordo com a forma de pagamento, devem constar na etiqueta ou, de alguma forma, em algum espaço da loja. Isso, tem que estar de forma clara a informação. Muitas lojas podem fazer o seguinte, colocar um preço lá no produto e quando o cliente for pagar, se falar, vou pagar no dinheiro ou no débito, que é considerado pagamento à vista, ele falar, então tem um desconto de tanto. Então veja que nessa condição é mais vantajoso pro consumidor. O que não pode é aquilo que eu falei, de você colocar um preço e lá na hora acrescentar. Isso não pode. Você diminuir pode, pela condição de pagamento. Então aquele preço que está lá, você vai presumir que era o pagamento para fins de utilização de cartão de crédito, né? E a concessão do desconto se deu em razão de você utilizar o pagamento em dinheiro ou no débito. O senhor trouxe informação interessante, quer dizer que no débito, de acordo com a lei, é compra à vista. Porque já aconteceu comigo, né, de comprar algo e quando entrego o cartão em forma de débito, tem um acréscimo, porque é no débito. Então, isso é proibido? O débito é considerado pagamento à vista, assim como o pagamento feito em dinheiro. Então, nessas duas hipóteses, em tese, não deve haver acréscimo. O acréscimo deve ocorrer quando se tratar de compra no crédito, porque de fato aí gera uma diferença na hora do recebimento e aí há essa diferenciação e isso está previsto em lei. Excelente. Vamos à segunda pergunta. O comerciante pode recusar receber cartão para os produtos de baixo custo, como cigarro, bala, sorvete, enfim. Não pode. Porque o risco da atividade empresarial é de quem empreende. É da empresa, é do fornecedor de produto ou serviço. Então, se ele oferta nas condições de passar no cartão, ele não pode falar, olha, se for abaixo de tanto, não pode. Então, se ele oferta diversos produtos, desde R$ 1 até R$ 1.000, por exemplo, em qualquer uma dessas hipóteses, o consumidor pode levar passando o cartão. Ele não pode limitar, falar, olha, nesses produtos aqui eu não posso, não, você não pode levar. Porque ele está criando uma condição para o consumidor de adquirir daquela forma, né, com o pagamento do débito, do crédito, né, que é uma forma mais facilitada, digamos assim, para alguns consumidores. Então, se ele oferece essas formas de pagamento, débito, crédito, à vista em cash, então, independente do produto, o consumidor tem direito de comprar em qualquer uma dessas condições que a loja apresenta. Isso. Independentemente do produto e do valor, né? Independentemente. Certo. Vamos à terceira pergunta.
Pode haver promoção que aceite pagamento só em dinheiro? Sim, quanto a isso é possível, até porque vimos que há uma diferenciação entre o crédito, né, e a compra à vista. Então, ele pode sim colocar, olha, esse aqui, nesse preço, só se for no dinheiro. Esse outro aqui você vai pagar um pouquinho mais caro, mas desde que tenha a informação clara para o consumidor. Havendo a informação, é válida. Vale. Vamos à quarta pergunta. O preço da etiqueta está menor que o preço no caixa. Qual devo pagar? Pronto. Nessa condição, o preço que está no produto. Até porque, como já relatado, há um risco da atividade empresarial. E o risco deve ser suportado pelo empresário, pelo fornecedor, e não pelo consumidor. Então, se o fornecedor coloca de forma errada um preço em um produto e o cliente vê aquilo, ele presume que aquela oferta é legítima. Então, lá nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele pode exigir o cumprimento forçado dessa oferta. Agora, é bom deixar muito bem claro o seguinte: quando você sabe que a média de um produto, de um preço de um produto, é muito alta e lá está um preço ínfimo, nessas condições, esse erro é considerado, digamos assim, excusável. E nessa condição, o consumidor não terá direito de levar o produto pelo preço ínfimo que ele encontrar. Vamos pegar um exemplo: uma geladeira que custa em média R$ 3.000. O consumidor chega, tá lá a etiqueta no produto dizendo que custa R$ 300. Veja que há uma disparidade enorme, né? E todo mundo sabe que uma geladeira não se vende, uma geladeira nova não se vende por um preço de R$ 300. Então, nessas condições aí, esse erro aí pode ser facilmente resolvido e o cliente vai ter que pagar o preço normal. Então, já tem várias decisões dos tribunais, a jurisprudência brasileira nesse sentido, de que essa disparidade muito alta, o consumidor não tem direito. Seria um erro da loja? Pode acontecer, claro, né? Esqueceu de colocar mais um zero, né? Ou mais dos 3 zeros aí, eu acho. E seria má fé do consumidor, no caso, né, doutor, de perceber que ali houve um equívoco, porque não vai se comprar uma geladeira nova no valor de R$ 300 e exigir, né? Até mesmo que exigisse, ele estaria errado. Como é bom a gente conhecer o nosso direito, né, gente? Quem também sabe qual é o nosso lugar. Vamos à próxima pergunta. Se desistir de uma compra já concretizada, o fornecedor é obrigado a me devolver a quantia paga? Eu tenho direito de devolver? Eu me arrependi, né? E aí vem o direito do arrependimento. Para essa pergunta, a gente utiliza a resposta mais utilizada no direito, que é o depende. Depende de quê? Onde foi feita a compra. A compra, quando ela é feita em uma loja física, nessa condição, o consumidor que se arrepende da compra, ele não tem o direito de reaver o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque o consumidor teve o direito, teve o contato, né, digamos assim, com o produto. Ele pôde ver, pegar, e dizer, olha, realmente é isso que eu quero. Então, se depois que ele compra, leva para casa e se arrepende, ele não tem esse direito. A não ser que haja no produto um vício ou um fato do produto. Isso a gente pode definir da seguinte forma: o vício ele está intrinsecamente ligado ao produto. Por exemplo, é você chegar numa loja, comprar um celular. Então veja, você vai olhar o celular, você vai mexer nele, olha, realmente é isso que eu quero. Então se você compra, leva para casa, me arrependi, não tem direito a arrependimento. Mas se você leva para casa, com 2 dias ele para de funcionar, aí nessa condição houve o quê? Um vício do produto. O vício está ligado à funcionalidade daquilo que você compra. Já o fato do produto está ligado à segurança. Por exemplo, você comprar um produto e quando chegar em casa, por exemplo, ele explodir, carregando na tomada. Veja que nessa condição ele colocou você, consumidor, em risco. Então, nessa condição, o consumidor também teria direito de reaver. Mas voltando à situação, concretizou a compra em uma loja física, não tem direito a arrependimento, a não ser que a política da própria loja permita. Muitas lojas têm uma política de troca. Você chega lá e ela fala, olha, você tem 7 dias para trocar, você tem 30 dias para trocar. Veja que nessa condição é uma política da empresa, mas o consumidor não tem direito quando ele compra na loja. Mas se ele comprar, por exemplo, pela internet, por telefone, nessa condição ele tem direito a arrependimento. E esse direito conta do recebimento do produto ou da finalização do serviço prestado, conta-se então 7 dias. Independentemente da vontade.
Da da razão, justificativa. da razão Isso. pela qual ele se arrependeu e quer devolver. Exato. Então, independentemente disso, o consumidor tem direito a reaver o dinheiro, né, pago pelo produto. Só uma questão para quem está em casa, para que quem está em casa possa entender, vício seria um defeito relacionado ao funcionamento do produto, isso? Exato. Aqui tá Que é um intrinsecamente termo ligado. jurídico, né? E às Isso, vezes quem está em casa pode não compreender. verdade. Tá ligado à funcionalidade, daquilo que você espera do produto. Hum, Por exemplo, o microfone você espera que ele funcione, né? isso. Que ele amplifique Então, nossa voz, né? exatamente. Então, se ele não faz isso, estamos diante de um vício. É aquilo que você espera da funcionalidade, né, para qual aquele produto foi destinado. Ótimo, excelente. Estou aprendendo muito, hein, gente? Imagine vocês aí. Acredito que também. Vamos ver a próxima pergunta. Posso desistir da compra há quanto tempo após a mesma? O senhor acabou de dizer, né? 7 dias, não é isso? A partir do momento que eu efetivo a compra ou que finaliza a prestação de serviço, é isso? É, conta os 7 dias do recebimento do produto ou da finalização da prestação de serviço. Conta-se o prazo de 7 dias, isso nas compras feitas fora do estabelecimento. Ainda que por telefone, tem uma loja na sua cidade, você liga e fala, ó, eu quero tal produto. Quando ele chegar, como você não teve acesso, contato com o produto, você tem direito ao arrependimento. Então, toda compra feita fora do estabelecimento, você tem direito ao prazo de arrependimento de 7 dias. Incluindo compras pela internet e por telefone, né? Pode ocorrer, né? Vamos à outra pergunta. Qual o prazo máximo para a solicitação de reparação de danos por produtos ou serviços com defeito? Vamos lá. O direito ele traz alguns prazos para vícios ou defeitos que são chamados de aparentes, que é aquilo que você pode ver quando você pega, por exemplo, quando o produto chegou, você vê ele arranhado, né, a tela da televisão trincada. Então, é aquilo que é visível. Para produtos que são considerados duráveis, o prazo é de 90 dias. Para os produtos que são não duráveis, o prazo é de 30 dias. No que diz respeito aos produtos com vício oculto, que é aquilo que você não vê a olho nu, por exemplo, você compra uma geladeira, você olhando para ela está perfeita, mas com uma semana de uso ela para de gelar. Olha, como é que você vai saber por que ela parou de gelar? Você não tem como saber. Tem que abrir para ver. Se for algum problema no motor, veja que aquilo não está aparente. É um vício oculto. E aí, então, o prazo de 90 ou de 30 dias, a depender se for um bem durável ou não durável, começa a contar do dia em que o consumidor descobre esse vício. Certo, vamos ver a outra pergunta. O CDC se aplica a compras e contratações realizadas pela internet? Sim, desde que haja aquela condição que falamos lá no início do programa, que é com relação à relação de consumo. Então, se o fornecedor de produto faz aquilo de forma reiterada, né, ofertando aquele produto de forma reiterada na cadeia de consumo, e o consumidor compra como destinatário final, veja que há um enquadramento legal dessa situação, há uma relação de consumo e, portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Vamos imaginar que alguém, utilizando seu próprio Instagram, anuncia a venda de um produto que ele tem em sua casa, e aí a pessoa compra e o produto está com defeito, veja que nessa condição, com relação ao vendedor, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Porque nesse caso não há que se falar, né? A pessoa que vendeu não é um fornecedor. Ele não se enquadra lá no artigo 3º. No conceito de fornecedor que o CDC traz, né? Exato. Agora, o CDC ele se aplica a toda e qualquer circunstâncias relacionadas à compra e venda na internet? Ou só algumas circunstâncias? Então, sempre quando houver a relação de consumo, quando o fornecedor se enquadrar no conceito do artigo 3º e quando o consumidor se enquadrar no conceito do artigo 2º, que já falamos no início, né? Então, se o consumidor é aquela pessoa, que compra o produto como destinatário final e o fornecedor é aquele que coloca, insere no mercado de consumo um determinado produto de forma reiterada, haverá sim aplicação do CDC. Nos outros casos, aplica-se então o Código Civil. Doutor, qual é a prescrição para ajuizar uma ação contra uma empresa que violou o direito do consumidor?
No caso, qual é o tempo que eu tenho para poder. Vamos imaginar que eu tive meu direito violado por empresa de telefonia, mas eu agora no momento não penso em ajuizar uma ação. Achei melhor deixar para lá. Mas vamos dizer que daqui a um ano, né, eu repense e diga, eu acho que essa empresa merece. Porque a última vez ela errou comigo, dessa vez não passa. Mas aí eu vou também ajuizar a ação em relação ao fato anterior. Quanto tempo o consumidor tem para ajuizar uma ação contra a empresa? Pronto. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz de forma expressa que o prazo para busca pela reparação por dano moral prescreve em 5 anos. Então, ele tem até 5 anos para buscar reparação por dano moral. Mas vamos voltar àquela situação que falamos anteriormente sobre o produto, que tem a prazo decadencial aí de 30 dias se for não durável e 90 dias para produtos duráveis. Então, veja, vamos imaginar, você comprou um produto, viu o vício aparente quando chegou em casa, e aí você espera ultrapassar 90 dias e busca a troca desse produto por outro, você não terá mais direito a isso. Você poderá ter direito à reparação por dano moral no prazo de 5 anos, mas a decadência ocorrida pelo fato de você não exercer o seu direito dentro desse intervalo de tempo poderá, no caso, vai evitar que o juiz, em um caso concreto, por exemplo, determine que a empresa que dê o outro produto nas condições perfeitas, né, de compra daquele produto que você tem em casa. Em relação à prestação de serviços, no caso, são 5 anos. Isso. A reparação por dano moral, independentemente se for produto ou serviço, será de 5 anos o prazo para a interposição de ação pela busca da reparação por dano moral. Doutor, em relação à compra casada, qual é a violação que ocorre ao direito nessa situação? A violação ocorre a partir do momento em que o vendedor, na verdade, ele coloca um produto à disposição e outro como condicionante. Olha, você só leva esse produto se você comprar esse outro. Isso é considerado uma prática abusiva. Então, isso ocorre muitas vezes em contratos de financiamento de veículo, por exemplo, em que o consumidor financia um veículo e eles embutem lá um seguro, sem que o consumidor queira. Muitas vezes eles nem falam da existência desse seguro. Então, basicamente, eles venderam dois produtos, que é o financiamento do veículo e o seguro em uma só. Então, nessa condição aí, pode se enquadrar perfeitamente como venda casada. Outra coisa também que é muito comum acontecer é cover em restaurante. Nós vamos a um restaurante comer uma pizza, ter um sonzinho legal, a música ali ao vivo, e quando chega a conta está lá o cover, né? Do grupo musical. É correto? Duas situações. Se o consumidor for pego de surpresa, chega no estabelecimento, consome, escuta a música e é pego de surpresa com a conta, acrescentando um valor destinado à banda que está tocando no estabelecimento, é considerada prática ilegal. Mas se o consumidor chega lá e tem cartazes espalhados dentro do estabelecimento informando que há um valor, um percentual da compra destinada àquela banda que está lá se apresentando, nessa condição o consumidor não pode reclamar, porque ele chegou, viu, ele poderia simplesmente, olhando para aquilo, sair. E não, ele viu e aceitou aquela condição. Está lá informado, então está valendo, é lícito. Ótimo. E uma outra dúvida também é cobrar a embalagem. Você, por hora, vai comprar um presente e a loja diz: olha, eu cobro para embalar o presente. Ou então você está no restaurante, almoçou e você quer levar uma sobremesa. E aí a atendente vai dizer: olha, a gente cobra R$ 2 pela embalagem. Viola algum direito, doutor? Pronto. Nessa condição, a gente precisa observar o seguinte: quando você compra algo em que aquilo precisa ser levado, digamos assim, vamos imaginar, você vai comprar pela internet vamos lá, para um aplicativo de alimentos. Você compra uma sopa, aí ele fala, ó, vou cobrar a embalagem para você levar. Mas veja, como é que seria levada a sopa sem embalagem? Essa cobrança é ilícita. É ilícita, por quê? Porque você já está pagando pelo produto. Então, quando o fornecedor de produto exige do consumidor uma vantagem excessiva, né, além daquilo que ele deveria pagar, é considerado prática ilegal, abusiva, prevista lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ah, já paguei muitas vezes, não sabia. Agora eu já sei. Vou requerer o meu direito, né?
informa para a gente, explica para a gente quando é que a gente deve ir ao PROCON, quando a gente já deve ir direto para o judiciário, enfim, ou não é assim? Vamos lá. Sempre que o consumidor se deparar com alguma situação de violação do seu direito, ele pode buscar os órgãos de proteção ao consumidor. Ele pode procurar o PROCON vai buscar uma solução para aquela situação, vai poder fiscalizar e, inclusive, aplicar multas no caso de descumprimento de determinações que venham a ocorrer. O consumidor pode procurar também o juizado especial, conhecido também como pequenas causas. Lá ele pode, nas ações de até 20 salários mínimos, entrar com ação sozinho, ou se for acima de 20 salários mínimos, até o teto máximo, que é de 40 salários mínimos, ele pode somente com a presença de advogado. Mas é bom deixar uma coisa bem clara. Em que pese haja essa facilidade para o consumidor de ingressar com uma ação sem a presença de advogado, uma coisa é certa. O profissional, advogado, ele conhece procedimento, conhece a lei. Então veja que quando o consumidor ele entra sozinho, muitas vezes ele vai lá desconhecendo o procedimento, desconhecendo a lei, e muitas vezes acaba perdendo uma ação por não saber. É como uma pessoa que está doente e quer se automedicar. Né? Ela corre o risco de tomar um medicamento e não servir para nada, porque ela não sabe efetivamente a causa daquele problema. Então, o advogado, há a importância do advogado nesse sentido, porque o advogado é um expert em direito. Ele conhece a lei, ele sabe os caminhos, sabe como funciona o procedimento, né? Então, é sempre bom. Você pode entrar sozinho, não tem problema, mas é sempre bom procurar um advogado de sua confiança, ingressar com a ação e sua chance de ganhar vai ser muito maior, porque vai estar acompanhado de um profissional habilitado e conhecedor da lei. Super recomendo, né? Concordo plenamente com a fala do doutor, até porque a técnica, né? O advogado ele tem domínio da técnica, algo que a gente não tem, que de alguma forma, mesmo que seja uma causa, vamos dizer, considerada simples, que, vamos dizer, a indenização não vai passar de 20 mil reais, então por isso você não precisa de um advogado, eu também penso que seja necessário, né? Porque é simples, mas existe uma técnica que a gente não conhece, né? Até termos jurídicos que se usam por vezes, né, não sabemos. Então, realmente um advogado fará com mais competência. Mas é uma decisão, né, que cabe a cada um. A gente está finalizando o programa de hoje e aí eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Chueco por aceitar o nosso convite e pela brilhante participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Elane. É uma honra, um prazer imenso. Fico muito feliz de poder participar do seu programa, de compartilhar com todos vocês um pouco do meu conhecimento acerca do direito e algo muito importante. Conheça os seus direitos e vocês vão conseguir exercer da melhor forma possível. Muito obrigado. Gente, como é importante a gente conhecer nosso direito, né? E que aula nós tivemos aqui hoje do CDC com o doutor Rodrigo Chueco. Eu quero agradecer a todos pela companhia, pela audiência e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Passe essa informação à frente, ela vai ajudar muita gente. Fiquem com Deus e até o próximo programa.